Muito bem. Paramos exatamente aí na quarta-feira, né? Na quarta-feira da semana passada. E agora chega o momento mais importante desse exemplo, que é justamente para a gente observar o seguinte: se sua integral é definida por uma função que está utilizando o valor absoluto, módulo, e a sua variável, ou aquilo que está dentro do módulo, não somente a variável, pode ser que dentro do módulo exista a variável mais constante, coisas desse tipo, né? Não importa. O que eu estou querendo dizer é, se aquilo que está dentro do módulo for garantidamente positivo naquele intervalo considerado, então o módulo pode ser desprezado. Não é? Por quê? Porque a definição de módulo, como a gente sabe, né, vamos retirar daqui o gráfico, ele não tem mais utilidade para a gente. A definição de módulo, como a gente sabe, diz que o módulo de qualquer quantidade, digamos, A, será o próprio A, desde que o A seja positivo. E o módulo da quantidade A será menos A, desde que o A seja negativo. Essa definição é fácil da gente compreender, né, a razão dela. A gente sabe que tudo que resulta de módulo tem que ser algo positivo, no mínimo nulo. Tudo que está após a igualdade que vem do módulo tem que ser algo positivo, no mínimo zero. Então, por essa razão, né, a gente diz que módulo, por exemplo, de 2 é 2, e também diz que módulo de menos 2 é 2. Isso é exatamente o que nos diz, de uma maneira geral, essa definição. Porque ela nos diz, olha, se a quantidade que estiver no módulo é positiva, o módulo dessa quantidade é ela mesma. Então, aqui, como 2 é positivo, o módulo de 2 é 2. Porém, a definição nos diz, olha, se a quantidade que estiver dentro do módulo, aqui, for negativa, então, para você garantir que o resultado daquilo que advém do módulo seja positivo, multiplique por menos 1. Isso aqui é a mesma coisa que dizer, multiplique A por menos 1, que já que A é negativo, por exemplo, menos 2, multiplique por menos 1 para poder obter 2. Né? Essa é a definição de módulo. Porque muitas vezes a gente, né, extremamente acostumado com esse sinal menos, representando algo que seja negativo, pode equivocadamente pensar que menos A é negativo. É evidente que menos A é positivo, porque A é negativo. Então é como se você pegasse uma quantidade que já é negativa, A, e multiplicasse ela por menos 1. Então, claro que ela ficará positiva. Consequentemente, garantindo a positividade do módulo de A. Se A é negativo,
multiplique por menos 1 para que módulo de A seja positivo. E por essa razão a gente diz que módulo de menos 2 é menos 2 vezes menos 1. É 2. É isso? Muito bem. Então, sempre que a gente tenha uma integral com uma função definida por um módulo, a gente tem que ter cuidado para verificar se aquilo que está no módulo a gente pode garantir que é positivo ou não pode garantir. Não é? Se pode garantir ou não pode garantir. Se a gente puder garantir que aquilo que está no módulo é positivo, então o módulo daquilo é aquilo mesmo. Se a gente garantir que A é positivo, o módulo de A é o próprio A. Então, vamos examinar essas duas integrais aqui. Eu tenho integral de 1 até 2 de módulo de x dx. E integral de menos 1 até 1 de módulo de y dy. É evidente que, na primeira delas, na integral em x, eu posso eliminar o módulo. Porque de 1 até 2, já que x varia de 1 até 2, ele é no mínimo 1, no máximo 2. O importante aí é a gente perceber que, ele sendo no mínimo 1, ele é positivo. Não é? Então, se x varia de 1 até 2, eu não preciso considerar módulo de x. Módulo de x será o próprio x. Porém, na integral em y, eu tenho um probleminha. Por quê? Porque a integral em y mostra que a variação dele é de menos 1 até 1. E aí eu tenho módulo de y. Bom, se y varia de menos 1 até 1, né, eu tenho y tanto negativo quanto positivo. O y está aí assumindo negatividade e positividade. O que é que eu faço nesse caso? Como é que eu consigo resolver essa integral se eu não posso dizer que módulo de y é y? Não posso dizer porque existem valores negativos de y. Então, a princípio, a gente diria, olha, a integral com relação a x não me traz problema algum. A integral com relação a x não me traz problema algum. Eu sei que, como x varia de 1 até 2, x é positivo. Então, módulo de x é x. Logo, eu vou dizer que estou diante da seguinte situação. Integral de 1 até 2 de x dx. Tranquilamente posso abandonar esse módulo, porque na primeira integral o x é positivo. Então, módulo de x é x. E aí, claro, posso resolvê-la com tranquilidade. Fazendo aqui fora, né? A integral de 1 até 2 de x dx é x2 sobre 2 de 1 até 2, que vai me dar 4 meios menos 1 meio. Então, eu tenho aqui
3/2. E a integral vale 3/2, a primeira delas. Né? Portanto, nós seguimos agora tendo pela frente o seguinte problema. Aqui foi só para calcular a integral em x, então posso dizer que meu problema agora é, seguindo aqui, 3/2 multiplicado pela integral de -1 a 1 do módulo de y dy. Agora a gente vai analisar a situação, né, da integral do módulo de y com y variando de -1 a 1. Então, veja bem, como é, na verdade, necessário fazer essa análise e, ao mesmo tempo, como não é uma coisa do outro mundo. É apenas necessário que a gente siga a definição que nós tínhamos colocado ali, a definição de módulo. Isso sim, é necessário. Né? A gente tem que fazer isso. Então, vamos ver aqui. Vamos dividir o nosso espaço aqui para a gente não misturar as coisas. Então, vamos lá. Veja bem, se em vez de integral de -1 a 1, eu tivesse aqui, por exemplo, integral de -1 até 0 do módulo de y dy, eu não teria problema. Né? Porque aqui o y não muda de sinal. De -1 até 0, ele é sempre negativo. Então, eu também poderia resolver com facilidade. Por quê? Eu diria, olha, se fosse assim, como o y está variando de -1 até 0, o y é negativo, no máximo 0. Então, módulo de y, eu vou substituir por -y. Né? Se y é negativo, o resultado do módulo dele é ele multiplicado por -1. Acabamos de falar isso. Então, se a integral fosse assim, integral de -1 até 0, de módulo de y dy, eu resolveria com facilidade. Eu diria, isso é a mesma coisa que integral de -1 até 0 de -y dy. Porque eu teria substituído o módulo de y por -y, uma vez que nesse intervalo, onde y está variando, ele é sempre negativo. No máximo, ele é nulo. Como também, claro, se a integral fosse, né, de 0 até 1, vamos apagar aqui, para a gente ganhar espaço. Se a integral fosse de 0 até 1 do módulo de y dy, eu também não teria problema. Por quê? Tem o módulo de y na integral, mas o y varia de 0 até 1.
y varia de 0 até 1, então y é maior ou igual a 0. Então, módulo de y é y. Então, chegaria aqui e diria, isso é a mesma coisa, como no caso do x. Né? X variava de 1 até 2, x era sempre positivo, como está escrito aqui, módulo de x é x. Então, isso é a mesma coisa que integral de 0 a 1 de y dy, consequentemente, seria 1/2. Então, se eu tivesse de menos 1 até 0, não teria problema. Substituiria módulo de y por menos y. Se eu tivesse de 0 até 1, não teria problema. Substituiria módulo de y por y, pelas razões que nós acabamos de colocar. Mas eu tenho de menos 1 até 1. Ora, se y varia de menos 1 até 1, eu posso muito bem pegar essa integral e dividir numa soma, quebrar numa soma. E é isso que eu devo fazer. Se a minha variável varia de menos 1 até 1, e eu sei que é fácil trabalhar com a integral se fosse de menos 1 até 0, como também seria fácil se fosse de 0 até 1. Então, se essas duas opções são simples, vamos fazer com que elas substituam a opção que é mais complicada, que é o y variando direto de menos 1 até 1. Por isso, quando você tem essa possibilidade de positividade e negatividade, a melhor saída é quebrar a integral. Ou seja, o que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos dizer o seguinte: por uma propriedade, né, que a gente conhece, certamente vocês viram, acredito que tenham visto, no cálculo 2. Né? No cálculo 2. Integral de menos 1 até 1 do módulo de y dy, eu digo, olha, isso aqui vai ser igual a 3/2 da seguinte soma. A integral de menos 1 até 1, eu posso muito bem quebrar na integral de menos 1 até 0, mais integral de 0 até 1. Não alterei nada. Quem varia de menos 1 até 1 passa pelo 0. Então, posso dizer que ele varia de menos 1 até 0 e também de 0 até 1. Esse i também, né, se traduz nessa quebra por meio de uma soma. Claro que a integral de menos 1 até 1 é a integral de menos 1 até 0 somada com a integral de 0 até 1. E resolvi o problema do módulo. Porque, como a gente acabou de dizer, isso aqui vai ser escrito como 3/2, esta, de menos 1 até 0, y é negativo. Então, o módulo dele será ele multiplicado por menos 1. Então, eu tenho aqui
integral de -1 até 0, me livro do módulo menos y dy mais integral de 0 até 1. De 0 até 1, y é positivo, então o módulo de y é ele mesmo. Módulo de y é ele mesmo. Então, como nós acabamos de ver, esta daqui é 1/2, y2 sobre 2, de 0 a 1. E aquela que está aqui, né, a gente pode dizer que é menos integral de -1 até 0 de y dy, né? Já que o menos eu posso passar aqui para fora. Então, isso é menos, vamos deixar esse menos para o final, y2 sobre 2 de -1 até 0, que é menos... Aí agora, quando eu substituo 0 aqui, dá 0, menos... Quando eu substituo -1, ao quadrado é 1, tenho 1/2. Então, ela vale 1/2 também. Porque ficou menos 1/2. A primeira vale 1/2 também. O resultado final, 3/2. Né? Aqui dentro, 1/2 mais 1/2. Resultado final, 3/2. A integral está resolvida. E nós, de fato, tivemos a obrigação de pegar a integral em y e dividir numa soma de duas. Portanto, toda vez que você tiver módulo, você tem que fazer essa análise. A minha variável é sempre positiva. Se for, o módulo dela é ela. A minha variável é sempre negativa. Se for, o módulo dela é -1 multiplicado por ela. A minha variável muda de sinal. Se mudar, vamos dividir numa soma. Uma parte garantidamente positiva, outra parte garantidamente negativa. Como eu disse quarta-feira, não sei a razão, mas normalmente isso não aparece com frequência no cálculo 2, mas na minha opinião deveria aparecer. Você estuda a integração e, de repente, você se depara com uma situação dessa, que é uma situação simples, não há nada complicado nisso, é apenas uma análise da definição de valor absoluto, e que você não sabe como desatar esse nó, né, e resolver, por exemplo, como a gente fez aqui, uma integral de módulo de y dy de -1 até 1. Eu espero que tenha ficado, né, devidamente esclarecido isso aí. Tá certo? É como eu falei na turma da tarde, e quem, por acaso, o vídeo que está disponível sobre esse tópico é o da turma da tarde, e você vai ver lá que nós, na turma da tarde, analisamos uma integral, por exemplo, né, de -1 até 1, algo desse tipo, da raiz quadrada de
x2. E aí eu falei, tem que ter cuidado, porque a gente tem esse costume perigosíssimo de sempre achar que raiz de x2 é x. Haja perigo. Perigo de cometer erro se você não presta atenção a isso. Porque eu falei, da mesma forma que o módulo é uma coisa que é estudada, me parece que muito rapidamente, e aí as pessoas normalmente não trabalham com muita habilidade, né, com o módulo, e ele não tem nada de complicado, dá para trabalhar habilmente e rapidamente com ele. Da mesma forma é com raiz quadrada. Porque, normalmente, existe uma informação que não é muito bem, digamos, divulgada, repetida, para que a pessoa sempre tenha em mente que a raiz quadrada de qualquer número é obrigatoriamente um número positivo. Obrigatoriamente. Então, por exemplo, se você chega, né, e apressadamente diz que raiz de 4 é mais ou menos 2, você está cometendo um erro grave. Menos 2 não é raiz de 4. Raiz de 4 é exclusivamente 2. Não é porque menos 2 ao quadrado dá 4 que menos 2 é considerado raiz de 4. Não é e não pode ser. Não é e não pode ser. Isso aqui não faz sentido. Tá? Raiz de 4 é exclusivamente 2. Exclusivamente 2. Aí você pode dizer, mas quando a gente está resolvendo uma equação do segundo grau incompleta, por exemplo, se eu tiver a equação x2 menos 4 igual a 0, a gente vai dizer que raiz de 4 é mais ou menos 2. Não vai. Se você parar para fazer a leitura vagarosa e atenciosa do que você escreveu, você vai perceber que você não está dizendo que raiz de 4 é mais ou menos 2. Você, quando tem x2 menos 4 igual a 0, claro que você tem x2 igual a 4, e aí você rapidamente escreve, olha, x2 é 4, então x é isso aqui, que é isso aqui. Tem erro aqui? Não, não tem. Mas isso não significa dizer que a raiz de 4 é mais ou menos 2. Muito pelo contrário. Isso reforça o fato de que raiz de 4 é 2. Basta você, digamos, fazer a leitura neste sentido até aqui. Faça a leitura do que está escrito aqui que você vai entender o que eu estou querendo dizer. Você tem x2 é igual a 4. Então, agora é o momento mais importante. É você fazer a leitura agora do segundo termo que tem ali. x2 é igual a 4, então x é mais ou menos raiz de 4. X é mais ou menos a raiz de 4. Não é? Como a raiz de 4 é 2, então ali fica mais ou menos 2. Porque se raiz de 4 fosse mais ou menos 2, o que você teria escrito aqui era isso aqui. Era essa maravilha aqui. Né? x2 é igual a 4, x é mais ou menos raiz de 4.
Como raiz de 4 é mais ou menos 2, então ela é igual a mais ou menos 2. E o que é mais ou menos de mais ou menos 2? Se você chegar a alguma conclusão, né? Então, raiz de 4 é 2, e o mais ou menos é porque ambos os valores, ambos os sinais são soluções, mas a raiz de 4 é 2. Portanto, como a raiz quadrada é algo obrigatoriamente positivo, quando a gente não sabe o sinal daquilo que está dentro da raiz, por exemplo, eu não vou chegar aqui, né, e dizer, olha, isso aqui é a mesma coisa que a integral de menos 1 até 1 de x, porque raiz de x2 é x. Claro que você não pode dizer que raiz de x2 é x. Por que não pode? Porque você não sabe quem é x. Vai que x é menos 4. Vai que x é menos 4, ou menos 2. Ou um número negativo qualquer. Aí você vai dizer, vamos colocar, né, uma situação concreta. Suponha que você tenha ali raiz de menos 2 ao quadrado. Se for verdade que a raiz de qualquer número ao quadrado é o próprio número, raiz de menos 2 ao quadrado será menos 2. O que eu acabei de dizer é um erro grave. Raiz de menos 2 ao quadrado é raiz de 4. E raiz de 4 é 2. Unicamente 2. Então, como você tem ali raiz de x2, você não sabe o sinal de x. X pode ser um número negativo. Como é que você vai dizer que raiz de x2 é x? E se x for negativo? Você estará dizendo que a raiz dele ao quadrado é ele mesmo. Ou seja, o resultado da raiz quadrada é um número negativo. Então, essa integral aqui, certamente, vai levar a um resultado falso. Do jeito que vai levar a um resultado errado. Né? Errado. O resultado aqui, se você dissesse, né, que a raiz de x2 era x, o que era que aconteceria? Ficaria com a integral de x, consequentemente, ficaria com x2 sobre 2, de menos 1 até 1, consequentemente, ficaria com, coloca 1, dá 1 meio, menos, coloca menos 1, que também dá 1 meio. Né? Então, você teria normalmente a resposta 1 meio menos 1 meio. Se você me dissesse que raiz de x2 era x, a integral de menos 1 até 1 de raiz de x2 seria 0. Então, você vai dizer, e raiz de x2? Eu vou dizer que é o quê? Como você tem que garantir que a raiz de x2 é sempre positiva, você vai dizer que raiz de x2 é o módulo de x. Raiz de x2 é o módulo de x. Porque aí sim, se x for positivo, dá ele mesmo. Se x for negativo, multiplica por menos 1, então fica positivo.
Aí você garantiu a positividade da raiz quadrada. Né? Ou seja, se você tiver agora o módulo, como a gente colocou aqui, se você tiver agora, desculpe, não o módulo, a raiz quadrada de menos 2 ao quadrado, em vez de você dizer que é menos 2, você diz que é módulo de menos 2. Ou seja, você diz que é 2. Agora, está tudo certo. Então, é fundamental que você não esqueça isso aqui. Raiz de x2 é módulo de x. E não x. Então, em vez de zero, o que a gente tem aqui é integral de menos 1 até 1 do módulo de x dx. Que, como a gente acabou de ver, como aqui eu tenho um módulo e de menos 1 até 1 o x é negativo e positivo, eu tenho que quebrar isso aqui na soma de duas integrais. Integral de menos 1 até 0, de menos x, porque de menos 1 até 0, x é negativo, então eu tenho que multiplicar por menos 1, mais integral de 0 até 1 de x. E como a gente viu, isso daqui é 1, como a gente acabou de ver. Essa soma é 1, porque cada uma das integrais vale 1/2. Certo? Então, cuidado. Há problemas simples que a gente precisa analisar com base em conhecimentos fundamentais, como o da positividade da raiz quadrada e o da definição de valor absoluto. Ok, pessoal? Então, a gente agora vai para o último exemplo que fecha, portanto, essa parte inicial da integração dupla. O nosso último exemplo é o de calcular integral dupla sobre d de x dx dy, onde o nosso domínio de integração é definido como sendo o conjunto de todos os pares de R2 satisfazem essas desigualdades. x2 mais y2 menor ou igual a 4 e x entre 0 e y. Esse exemplo, ele vem trazer a oportunidade de a gente fazer duas observações muito importantes. A primeira delas, excetuando-se aquela situação em que a gente viu
A gente acabou de ver, por sinal, né? Acho que era x entre 1 e 2 e y entre menos 1 e 1, quer dizer, é evidente que, né, também caberia aqui essa observação. Mas a gente sabe que isso aqui representa uma faixa, isso aqui representa uma faixa, e a gente já sabe que esse gráfico aqui, o gráfico desse domínio é o gráfico de uma região retangular. Entretanto, vale, né, a seguinte observação. Quando a gente precisa fazer o esboço de uma região no R2, região essa que vai servir como domínio de integração, quando a gente precisa disso, e essa região ela vem definida, digamos, por desigualdades, a gente sabe que, na verdade, da região, o que interessa é a gente conseguir fazer o gráfico da fronteira, né? Porque, conhecida a fronteira, é evidente, a região é o que está dentro. Como a gente sabe, por exemplo, nesse caso aqui, que o que vai acontecer aqui é, eu terei uma faixa com x variando de 1 até 2, eu terei uma faixa com y variando de menos 1 até 1, e o meu domínio de integração é essa região. Qual é a observação que eu quero fazer? De um modo geral, mesmo aqui nesse exemplo do x entre 1 e 2 e y entre menos 1 e 1, quando um domínio de integração é definido por desigualdades, né, você deve interpretar as igualdades como sendo a fronteira da região. Essa é uma sugestão muito boa para você conseguir, primeiro, fazer o esboço da fronteira e depois definir qual é a região. Tá certo? Então, por exemplo, aqui, se você olhasse para aqui e não fizesse não desse aquela interpretação das duas faixas, você poderia dizer quais são as igualdades que eu tenho aqui. X igual a 1, x igual a 2. Né? Y igual a menos 1, y igual a 1. Cada uma dessas equações representa uma reta, né? Representa uma reta. Então você diria, olha, a fronteira da minha região é formada por 4 retas. X igual a 1, x igual a 2. 2. Y igual a 1, y igual a menos 1. Logo, minha região é essa daqui. Você sempre pode seguir esse caminho. Uma região é definida por desigualdades, considere as igualdades como a fronteira, o que forma a fronteira da região. Às vezes essa interpretação não cabe, quando, por exemplo, o domínio de integração vem definido como sendo definido pelas curvas, como a gente fez aqui, né? Um dos primeiros exemplos que nós fizemos, aliás, o primeiro, né, que dizia que o domínio era formado pela reta y igual a 2x e pela parábola y igual a x2. Aí não tem desigualdade. Aí você tem que traçar as curvas, claro, né, e procurar o domínio de integração. Mas muitas vezes nós temos uma situação como essa que está aí acima. x2 mais y2 menor ou igual a 4, e x maior ou igual que 0 e menor ou igual que y.
Nós temos uma porção de desigualdades. E se a gente ficar analisando desigualdade, a gente vai se complicar. Certamente a gente vai criar problema além daqueles que a gente já tem. Portanto, vamos aproveitar esse exemplo e dele extrair a primeira observação muito importante que ele permite extrair. Eu tenho aqui quais desigualdades, né? Ou melhor, quais igualdades, né, eu posso extrair dessas desigualdades? Eu tenho x2 mais y2 igual a 4, primeira igualdade. X igual a 0. X igual a y. Com toda certeza, né, eu estou aqui diante da fronteira da minha região. Aí veja como fica mais fácil de você montar o gráfico do que ficar olhando para essas desigualdades todas. x2 mais y2 menor ou igual a 4, x maior ou igual que 0 menor ou igual que y. Olhe para x2 mais y2 igual a 4, que você sabe que é circunferência de centro na origem e raio 2. Olhe para x igual a 0, que você sabe que é o eixo y. E olhe para x igual a y, que você sabe que é aquela reta que é responsável pelo corte do primeiro e do terceiro quadrantes em duas partes iguais. Portanto, nossa, caiu minha caneta. Um instantinho. Portanto, vamos aqui buscar o esboço, né, do nosso gráfico. Então, eu tenho eixo y, eixo x, x igual a 0 é o eixo y, já está aqui. X igual a y x igual a y é a nossa reta, aí. E veja que somente ao colocar, né, x igual a 0, que é aqui, e x igual a y, você já eliminou, né, o segundo e o quarto quadrantes. E se a nossa região tem como fronteira o eixo y, x igual a 0, e a reta, o eixo y e a reta x igual a y, nossa região ou está no primeiro quadrante ou está no terceiro. Tá? Ou está no primeiro ou está no terceiro. Então vamos fazer agora a inserção de x2 mais y2 igual a 4 no nosso gráfico. Então temos aqui, vamos para uma circunferência de centro na origem e raio 2, né? Centro na origem e raio 2. Pronto. Então, toda a fronteira da nossa região foi traçada.
Então, onde está a nossa região? Quantas opções nós temos? Na verdade, olhando rapidamente, temos duas, né? Ou mais de duas. O que será que a inserção da nossa circunferência provocou? Né? Vamos ver. Se a região tem como fronteira a circunferência, veja bem que o eixo X não está entrando na história dessa fronteira, né? O eixo X está aqui só como referencial, não é parte da fronteira. Parte da fronteira ou partes da fronteira são eixo Y, reta Y igual a X e circunferência. Então nós temos quais são as possibilidades de região utilizando isso aqui. Grosseiramente, a gente poderia ter eixo Y, reta Y igual a X. Com a circunferência, eu poderia estar aqui, nessa partezinha aqui. Também poderia estar, né, eixo Y, reta Y igual a X, e circunferência poderia estar aqui, né? Essa parte junto com essa. Aí voltou a fazer sentido o segundo quadrante, que aí eu tenho eixo Y, reta Y igual a X, circunferência. Seguindo, poderia estar nesse pedacinho daqui, reta Y igual a X, circunferência, eixo Y. Poderia botar uma linha aqui, só para a gente distinguir daqui de cima. E finalmente, poderia estar nessa parte aqui. Eixo Y, reta Y igual a X e circunferência. Eu poderia estar nessa parte aqui. Então, na verdade, a princípio, grosseiramente, eu tenho 4 possibilidades. Qual será a região de integração a qual esse problema está se referindo? O que é que vai me fazer? Foi muito bom saber que as desigualdades eu considero a princípio como igualdades e que essas igualdades vão constituir a fronteira. Foi ótimo saber isso. Mas agora eu tenho diante de mim a seguinte situação. Construída a fronteira, eu vejo que posso ter aí 4 regiões cuja fronteira são a circunferência, a reta Y igual a X e o eixo Y. Tem algo aqui que é fundamental. É que considerar as desigualdades como igualdades para a gente esboçar a região é ótimo e já fizemos isso. Entretanto, a parte algébrica das desigualdades não pode ser desprezada, não é? O que é que eu quero dizer com a parte algébrica? Esta desigualdade aqui decide qual é a região. Vamos agora pensar nas desigualdades, né? Sem considerar unicamente as igualdades, como a gente já fez. x2 mais y2 menor ou igual que 4, isso aqui significa o quê?
todo mundo, todos os pares, né, que estão dentro da circunferência, incluindo a própria circunferência, que é a fronteira. Ou seja, x2 mais y2 menor ou igual a 4 é uma região circular. Né? É algo do seguinte tipo: x2 mais y2 menor ou igual que 4 é algo assim. A borda e mais todos os pontos que estão dentro, que é o que a gente está considerando. Agora vamos para outra desigualdade. É por isso que eu disse que a outra desigualdade, ela sim é decisiva para a gente definir qual é a região de integração aqui. Primeira coisa que ela diz, a gente considerou x igual a zero, para poder perceber que o eixo y fazia parte da fronteira. Mas acontece que ela diz, agora considerando a desigualdade, que o x é maior ou igual que zero. X é maior ou igual que zero. Então eu não posso considerar ninguém no segundo quadrante, nem no terceiro. Só posso considerar no primeiro e no quarto. Logo, estão absolutamente fora. Absolutamente fora. E cogitação, essas duas hipóteses aqui. Por quê? No segundo quadrante e no terceiro, o x é negativo. E o problema me manda considerar, né, exclusivamente o x positivo. Então eu fico, na verdade, com duas opções. Ou eu tenho como região de integração esta daqui, ou eu tenho esta de baixo aqui. Tanto aqui como aqui, o x é positivo. Aqui eu tenho y igual a x, circunferência e o eixo y. Mas x é positivo. Aqui também tenho eixo y, circunferência, reta y igual a x. Muito bem, reduzi de 4 para 2. Qual das duas é realmente, né, a minha região de integração? Qual das duas é realmente a minha região de integração? É aquela que vai conseguir, né, satisfazer o que se exige também em relação a y. Perceba que essa desigualdade, agora, quando você insere o y nessa história, você tem x é positivo e o y é maior do que o x. Né? Porque você lendo daqui, da esquerda para a direita, tem 0 é menor ou igual que o x, então o x é positivo, x é maior ou igual que 0, e x é menor ou igual que y, então y é maior do que x. Ora, a melhor maneira de decidir aqui é, se o x é positivo e o y é maior do que o x, claro que o y é positivo. O y é maior do que o x e o x é positivo. Então, essa região aqui está fora. Porque nela eu terei a obrigação de considerar toda essa circunferência, porque lembre, o eixo x não está entrando nessa história. Eu estou buscando uma região que tem como fronteira a circunferência, o eixo y e a reta.
Para isso, eu terei que considerar tudo isso aqui. E se eu considerar tudo isso aqui, eu pego um caminhão de Y negativo. Aqui. E Y não pode ser negativo. Ok? Logo, só me sobra essa aqui de cima. Na verdade, a minha região de integração está definida, claramente definida. Eu tenho uma região no primeiro quadrante, né? Vamos colocá-la aqui. Eu tenho uma região no primeiro quadrante, onde entra a reta y igual a x, né? E um pedacinho lá da circunferência x2 mais y2 menor ou igual a 4. Minha região está aqui. E eu tenho, compondo a fronteira, x igual a 0, x igual a y, x2 mais y2 igual a 4. Essa é, de fato, a minha região. Aí, a resolver a integral sobre d de x dx dy, se a gente, agora vem a oportunidade da gente fazer a segunda observação. A primeira foi sobre a fronteira, né, considerar só as igualdades. Se a gente coloca essa integral na ordem dy dx, vamos escrever nas duas ordens, né, para poder a gente fazer essa observação. Se a gente coloca na ordem dy dx, a gente sabe, né, que vai colocar aqui, como a integral de dentro é em relação a y, vai colocar aqui as setas verticais e as setas verticais dizem que o y, que é a variável da integral de dentro, varia da reta até a circunferência. Na circunferência, claro, né? Na circunferência, o y vale raiz quadrada de 4 menos x2. Né? O valor de y lá na circunferência. Seria mais ou menos, mas acontece que como nós estamos no primeiro quadrante, ficamos apenas com o sinal positivo. Então, com a primeira integral em y, eu tenho aqui
o y variando desde a reta, onde ele é x, o valor de y é x, né, até a circunferência, onde ele é a raiz de 4 menos x2. E o x irá variar, né, entre limites numéricos, né, evidentemente o x vem dentro dessa região, ele vem da origem até esse ponto. Esse ponto é gerado pela intersecção da reta com a circunferência. Vamos fazer essa interseção para a gente, né, determinar esse ponto. Onde é que y igual a x intersecta x2 mais y2 igual a 4. Em qual x isso se dá? Então, vamos substituir aqui y por x, a gente vai ter x2 mais x2 igual a 4. 2x2 igual a 4. x2 igual a 2, 4 sobre 2. Aqui também, a princípio, seria mais ou menos, né? Mas é evidente que a gente vai ficar só com o valor positivo, porque a gente está no primeiro quadrante. Então, o valor de x onde ocorre o corte da circunferência pela reta é o valor raiz de 2. Então, o x aqui é raiz de 2. Então, evidentemente, eu tenho pronta a minha integral para ser resolvida. Tenho integral de 0 até raiz de 2 de dx. Agora, uma coisa interessante dessa integral é se você vai inverter o limite de integração. A gente vai fazer também, vai escrever também essa integral com o limite invertido, somente para a gente fazer a segunda observação sobre ela. Tá bom? E aí a gente deixa para resolvê-la quarta-feira. Na verdade, a gente então não vai concluir hoje todos os exemplos. Vai ficar só um pedacinho, que aí eu faço questão de fazer até o final, para poder fazer mais uma observação ainda, e na quarta-feira é que a gente conclui. Mas vamos escrever aqui, né? Vamos supor que eu também, né, fosse resolver essa integral querendo inverter a ordem de integração. Se eu quisesse escrever aqui a primeira integral em x e a segunda em y. Perceba o que aconteceria.
Você vai dizer, mas assim já não está bom? Acontece que você pode ter pela frente uma questão que exija que você inverta a ordem de integração. E invertendo a ordem de integração, como é que fica? Na própria lista você tem questões dessa natureza, né? Então, por isso que eu quero fazer essa observação aqui. Então, temos aqui o nosso domínio, e aí vamos supor que a gente agora coloque como integral interna a integral em relação a x. Então, a gente vai colocar aqui as setas horizontais, porque agora a integral de dentro é em relação a x. E aí, quando eu coloco as setas horizontais, eu percebo que pela primeira vez, existe agora um primeiro exemplo, onde a variável que eu quero buscar a variação dela no domínio de integração, ela está saindo o tempo inteiro de um único setor da fronteira, que é o eixo y. A variável x sempre sai do eixo y. Ou seja, é evidente que o limite de integração inferior é zero, porque x sempre sai de zero. Porém, ele não chega permanentemente numa única curva. Num determinado espaço da região, ele chega na circunferência, e num outro espaço ele está chegando na reta. Em outras palavras, está existindo aqui uma situação que ocorre pela primeira vez. O x tanto chega na circunferência quanto chega na reta. Quando isso acontece, é que eu tenho que fazer. Tenho que fazer a coisa mais lógica possível. Quebrar a minha integral na soma de duas, porque o x tanto chega na circunferência quanto chega na reta. Então, eu tenho uma primeira integral em x, com ele variando de 0 até y, que é a parte de baixo. Depois a gente vê a variação de y. Mais uma segunda integral, onde x continua começando em 0 e agora para na circunferência. Na circunferência, eu também vou extrair o valor de x. Na circunferência, x vale raiz quadrada de 4 menos y2. Aqui, x dx dy. Certo, pessoal? Sou obrigado a fazer isso porque o domínio me exige. Eu não posso dar uma variação de x
digamos, num português bem simples, de cabo a rabo para essa região. Porque numa seção ele varia de 0 até a reta, na outra seção ele varia de 0 até a circunferência. Então, eu tenho que considerar as duas seções. Portanto, a integral total é a soma das integrais, ou da integral em cada seção. A gente colocou aqui a primeira seção, a que ele chega na reta, mais a segunda seção, a que ele chega na circunferência. E y? Eu também não posso dizer que o y vai direto de 0, né? Não posso dizer que o y vai direto de 0 até esse ponto. Não vai. Né? Por quê? Se eu dividir em duas seções, quando o x está de 0 a y, a seção de baixo, o y vem até aqui. Né? O y vem até aqui. Vamos tirar aqui esse x igual a 0 daqui. Vamos colocar aqui. Pronto. Aqui é o eixo y. E eu vou ter que determinar este ponto e este ponto. Muito simples, né? Como a circunferência tem raio 2, evidentemente esse ponto aqui é 2. E como aqui eu tenho x igual a raiz de 2, e aqui a reta y igual a x, claro que aqui eu também tenho y igual a raiz de 2. Então, quando o x varia de 0 a y, o y varia de 0 até raiz de 2. E quando o x varia de 0 até a circunferência, até raiz de 4 menos y2, o y varia de raiz de 2 até 2. Então, temos duas opções. Como sempre, temos duas opções. Por uma delas, eu resolvo uma única integral dupla. Pela outra, sou obrigado a resolver duas. Por força do domínio. Tá claro, pessoal? Na quarta-feira, a gente vai concluir resolvendo. Na quarta-feira, vamos escolher, né, uma das duas formas, porque há vantagens em cada uma delas. Vantagens e desvantagens. Aí a gente escolhe, resolve e aí definitivamente conclui essa parte inicial.